Olá, mamães. Sejam todas bem-vindas. Que coisa boa. Já estou solicitando aqui a doutora Márcia. Olá. Boa tarde, Oi, gente. doutora. Boa tarde a todos. Primeiro eu Boa quero esclarecer tarde. que eu estou sem a máscara, porque eu estou num ambiente ao ar livre, sem contato com ninguém, tá? Não tem ninguém ao meu redor, por isso que eu estou sem a máscara, tá bom? Mas não deixem de usar. Muito bem, doutora. Mãezinhas, estamos agora aqui ao vivo com a doutora Márcia. Ela é cardiopediatra do Incor Criança. E nós vamos dar início, né, a uma semana de lives. Espero que seja bastante construtiva para todas as mãezinhas do INCOR e para as mãezinhas das crianças cardiopatas, né, que nós temos aqui no estado do Ceará e do Brasil e do mundo. Estamos em comemoração da Semana da Conscientização da Cardiopatia Congênita, comemorada dia 12 de junho. E aí nós vamos falar um pouquinho hoje, doutora Márcia, sobre o que é a cardiopatia congênita. Gostaria que a senhora começasse a explanar um pouco sobre isso. Bom, a cardiopatia congênita, ela é um defeito estrutural na formação do coração que faz com que ele funcione de uma maneira inadequada, né? Então, normalmente é devido a um defeito na formação do coração. Ele se forma até a 10ª semana de vida e a partir daí ele vai crescer mal formado ou não, ok? Ok. E quais são os sintomas, doutora, da cardiopatia? Os sintomas vão variar bastante de acordo com o tipo de cardiopatia que o bebê vai apresentar. Existem dois grandes grupos de cardiopatias, chamados cardiopatias congênitas cianóticas, que se manifestam pela cor azul do sangue, né? O sangue venoso é preponderante, então a criança fica com uma cor diferente. E existem as cardiopatias congênitas que a gente chama de fluxo pulmonar aumentado, que é por insuficiência cardíaca, e esses bebês, eles vão ter uma dificuldade de ganho de peso, vão respirar mais rapidamente, tem sudorese frontal, que é deles tem uma cabecinha mais suada, não ganham peso adequadamente. Então, são esses dois grandes grupos. E existe um outro grupo que é a mistura entre a cianose e a insuficiência cardíaca. Certo. E qual é a incidência, doutora, da cardiopatia congênita? Bom, a nossa incidência ela é baseada em estudos americanos, né? Mas a incidência geral é de que cada 1.000 nascimentos a gente tenha de 10 a 12 crianças nascendo com cardiopatia congênita. Normalmente é essa a incidência que a gente tem. Entendi. E como é que essas mãezinhas elas podem fazer um diagnóstico precoce? Bom, o diagnóstico mais precoce possível é através do estudo do ecocardiograma fetal, tá? Então, numa gestação normal, habitualmente se faz um morfológico para ver se o bebê tem todos os órgãos bem formadinhos, se o bebê está crescendo adequadamente. Então, nesse primeiro exame, pode haver um rastreio de uma alteração do coração e, com isso, a gestante ela é encaminhada para fazer o ecocardiograma fetal. Esse é o diagnóstico mais precoce. Quando não se dispõe do ecocardiograma fetal, normalmente quando o bebê nasce, ele faz um teste chamado teste do coraçãozinho, que é para poder diagnosticar algumas cardiopatias que são mais graves, porque elas se manifestam geralmente no primeiro mês de vida. E esse tipo de bebê, normalmente, ele precisa de algum procedimento no primeiro mês de vida. Porque se isso não for feito, habitualmente o bebê tem uma chance de quase 100% de óbito, em realidade. Então, esses são os Entendi. dois tipos de rastreios habituais. Fora isso, o pediatra geral normalmente encaminha o paciente ou porque ele ouve algum som inadequado no coração ou
algum comportamento anormal da criança, um ganho de peso inadequado, pneumonias de repetição, infecções respiratórias de repetição. Então, a gente acaba sendo, essas crianças acabam sendo encaminhadas para o cardiopediatra para poder fazer essa avaliação. Okay? Obviamente que se a mãe, por exemplo, já tiver tido algum filho ou na família tiver algum histórico de criança com algum tipo de malformação, também deve chamar a atenção para poder fazer a pesquisa de cardiopatia congênita. É muito importante. Certo. Doutora, eu queria que a senhora falasse sobre a importância do teste do coraçãozinho. Olha, um teste do coraçãozinho bem feito, tá? Que é uma avaliação da quantidade de oxigênio que tem entre os membros, que é o membro superior direito e o membro inferior esquerdo. Quando a gente nasce, a quantidade de oxigênio deve ser a mesma, tá? Então, normalmente, com o oxímetro, a gente põe no bebê, no membro superior direito, mede a oximetria, a quantidade de oxigênio, e depois a gente faz essa mesma medida no membro inferior, direito ou esquerdo, tanto faz, e a partir daí a gente tem que ter a mesma saturação, quer dizer, a mesma quantidade de oxigênio. É normal uns 2 pontos de diferença. Acima de 3 pontos, não deve existir essa diferença, a gente dá como um teste do coraçãozinho alterado e é indicado a gente fazer a pesquisa de cardiopatia congênita. Certo. Doutora, e quando é que vocês acham necessário fazer a cirurgia? A cirurgia vai depender muito do tipo de cardiopatia, tá? Então, cada um vai ter o seu tempo ideal de se fazer a cirurgia. O importante para uma boa cirurgia ou uma cirurgia feita no tempo adequado é o diagnóstico precoce e correto da cardiopatia. A partir daí, a gente pode fazer um planejamento cirúrgico adequado. O que acontece, uma boa parte das vezes, infelizmente ainda, é que esses bebês chegam de uma forma tardia e muitas vezes a gente precisa fazer uma cirurgia que não é a cirurgia ideal, mas é a cirurgia que vai permitir uma qualidade de vida adequada para o bebê. Mas se a gente tem um diagnóstico no tempo correto, com um planejamento cirúrgico adequado, a gente vai ter uma criança com vida normal. Isso é o mais importante. Perfeito. Doutora Márcia, eu tirei a senhora da UTI agora, né, para poder fazer essa entrevista conosco. Sem problemas. Eu gostaria de falar para as mãezinhas, se alguém tiver uma pergunta para fazer, vamos aproveitar esse tempo que a doutora Márcia disponibilizou aqui para nós. Enquanto isso, doutora, eu gostaria que a senhora desse as suas considerações, né, sobre a cardiopatia congênita e sobre esse momento de pandemia, até para deixar as mães um pouco mais seguras, um pouco mais tranquilas. Bom, a gente tem algumas alterações, obviamente, já está tendo, né, de alguns bebês ou de algumas crianças, na realidade, que apresentam uma síndrome inflamatória relacionada à infecção pelo Covid. Então, a gente já sabe que, inicialmente, quando se pensava que não havia uma evolução tão grave nas crianças, isso foi visto posteriormente que não é bem assim. Então, as mães que tiveram filhos com Covid, a gente pede que fiquem atentas a qualquer alteração que não seja habitual da criança, para que procure novamente o atendimento médico e a gente possa estar avaliando essa criança de maneira adequada. As que não tiveram o Covid, né, a gente pede que continue com todos os cuidados de distanciamento social e só leve a criança, na realidade, ao médico, ou se houver realmente uma necessidade real. E, obviamente, a gente pede também às mães que, se os seus bebês, se os seus recém-nascidos estão em casa e, de repente, apresentam alguma alteração específica, não deixe de procurar as emergências, tá? Não deixem de ir aos médicos, não deixe de procurar atendimento, porque é que se entender que nos hospitais nós temos fluxos de atendimento, tá? Para os pacientes que têm quadros respiratórios e os pacientes que não têm quadro respiratório.
Então, essa ilusão de que o paciente vai para o hospital para se contaminar, isso não existe. O lugar, e já está comprovado, onde os pacientes menos se contaminam são nos hospitais. A gente se contamina fora dele. Então, por exemplo, nós recebemos, semana passada, no Hospital do Coração em Messejana, um bebê de 24 dias, com transposição das grandes artérias, que chegou numa situação muito grave, a gente quase perdeu o bebê, e a mãe já tinha percebido que o bebê tinha uma corzinha que não era normal, ele foi ficando muito roxinho ao longo dos dias, e por medo do Covid, ela não procurou assistência na hora indicada. Quando o bebê ficou muito grave, que ela viu que a situação estava muito difícil, aí sim ela levou para a emergência. Mas a gente poderia ter perdido esse bebê. Então é importante que as mães saibam que quando necessário é preciso procurar o médico, sempre. Ok. Doutora Márcia, eu queria aproveitar porque tem muitas mães perguntando sobre o retorno escolar, né? Eu gostaria que a senhora fizesse uma consideração. A gente vai focar nas crianças cardiopatas, certo? Essas Na crianças devem voltar, ou a senhora, o que é que a senhora aconselha? Isso vai depender muito do estágio da cardiopatia, tá? Se a criança já tem a sua cardiopatia corrigida, ela vai seguir os mesmos cuidados das outras crianças que não tiveram Covid, né? Obviamente. Se a criança tem cardiopatia parcialmente corrigida, tá? Há que se pesar o que é mais grave, expor a criança ao vírus, né? Ou ir para a escola. Por exemplo, uma criança de 2 anos, 3 anos, não vai fazer tanta diferença ela estar na escola. Mas uma criança maior, de 10, 12 anos, que já está no seu ensino regular, ela deve seguir os cuidados habituais, não deve impedir de ir à escola, obviamente. Eu acredito que as escolas elas vão se preparar, né, para esse tipo de situação, né? Até porque não existe só os cardiopatas, existem os pneumopatas, tem outros tipos de doenças que são crônicas e que também as crianças não vão deixar de estar na sua escola. Vai ter que ter um cuidado maior, mas eles devem frequentar a escola sim. Entendi. Doutora, quero agradecer sua participação na nossa live, tá? Falei que ia ser rapidinho. Tranquilo, estamos E aqui sempre à disposição. Ai, que coisa boa. Eu já vi que as mãezinhas aqui têm um carinho enorme pela senhora, pelo seu trabalho, né? A sua contribuição durante tantos anos pelo Incor Criança. E eu gostaria de pedir para que a senhora deixasse agora uma mensagem para essas mães nessa semana que é tão significativa para elas, né? Eu acho que o importante é a gente continuar nessa luta, né? As que tiveram seus bebês curados, que ajudem a gente a curar mais bebês. Isso é o mais importante. Então, essa ligação que não se acaba nunca, né? A gente precisa continuar ajudando as crianças que nascem com cardiopatia. A gente precisa ajudar o Incor Criança a continuar com essa batalha diária, né? Para que a gente consiga salvar cada vez mais vidas. Isso é o mais importante para mim. Ai, tá joia. Obrigada, doutora. Muito obrigada. Eu Nós que tivemos agradeço a agora uma. oportunidade. Perfeito. Nós tivemos agora uma live técnica com a doutora Márcia, cardiopediatra do Incor Criança. E nós vamos postar aqui também nas redes sociais, tanto no feed como nos stories, como foi que surgiu essa questão da lei, né, que viabiliza o dia 12 de junho como dia da conscientização da cardiopatia congênita aqui no estado do Ceará. Nós vamos já postar essa matéria. E você pode também ver na íntegra lá no nosso blog de nascença.com.br. Mais uma vez, obrigada, doutora Márcia. Nós vamos Obrigada. encerrar por aqui. Bom trabalho. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau.